A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Bom dia a todos. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá Deus se depois dessa vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos inspire e que nos dê a mãe brasileira esse espírito de heroísmo no lar, sacrifício silencioso, de renunciação em favor da família evangélica, porque nós sabemos que os outros povos vão precisar do padrão de vivência no Brasil, no futuro próximo e remoto. Nós nos lembramos disso porque no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos, por exemplo, depois do Velho Testamento, depois da preparação do mundo pelos grandes profetas, começando de Moisés, nós vamos ver um fato muitíssimo interessante para todos nós. Depois da formação das bases da fé cristã, como que num serviço de pioneiros, num serviço de arredar pedras e fazer caminhos na selva do pensamento humano. Nesta hora, Deus, na sua infinita misericórdia, chamou os homens, mas do reino do Senhor Jesus Cristo para cá, do reinado da graça, que nós todos consideramos como sendo a vida na terra, desde o nascimento de Jesus. Nós vemos a consideração que o nosso Pai Eterno dispensou à mulher. Quando a providência divina, por suas leis, decidiu enviar à terra o maior tesouro da vida humana de todos os séculos, nosso Senhor Jesus Cristo, não mandou chamar os césares romanos ou os filósofos gregos, nem as autoridades que comandavam os poderes econômicos do mundo, ou as que se mostravam na liderança da inteligência. Buscou uma jovem, aquela que todos nós na cristandade reverenciamos como sendo Mãe Santíssima, e que em seu tempo não era senão singela menina e moça que o mundo conheceu por Maria de Nazaré. A divina providência determinou assim que Nossa Mãe Santíssima fosse a autoridade suprema para receber nosso Senhor Jesus Cristo e no-lo entregar para a renovação e aperfeiçoamento dos povos. Por outro lado, mais tarde vemos Jesus chamando outra mulher, agora Maria de Magdala, que fora chamada por ele da vida mundana menos feliz para a vida espiritual superior, a fim de se encarregar da mensagem da ressurreição. Apareceu na ressurreição primeiro a ela, a Magdala, de certo de induzir os discípulos a reconhecerem o valor que ele atribuiu aos que se esforçam, desamorados por vencer as próprias fraquezas para se consagrarem com ele ao apostolado da redenção. E isso nos referimos para destacar o imenso e profundo papel da mulher na civilização cristã de todos os tempos. Dela, devemos aguardar a maior parcela da educação e redenção de nossos sentimentos para uma vida melhor. E a este propósito, observando a necessidade da sublimação do sentimento no mundo, sublimação que apenas atingiremos no sentido coletivo, com o apoio da mulher, seja na condição de mãe, esposa, educadora, irmã ou missionária do bem. Por Francisco Cândido Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, Carlos Bacelli, editora Didier. Então, sendo assim, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, para Jesus, para Maria Santíssima, que representa a Mãe da humanidade,
a Deus, nosso Pai, pedimos que nos abençoe, que nos ampare em nossas dificuldades, que nos proteja primeiro de nós mesmos, de nossas fraquezas, de nosso orgulho, de nosso egoísmo, Senhor. Mãe, que representa todas as mães do mundo, abençoe a todas as mãezinhas que hoje sofrem, seja por todas as dores que padecemos no nosso planeta, ainda de provas e expiações. Jesus possa nos abençoar a todos nós e que possamos dar início ao estudo dessa manhã com a sua bênção, com a bênção de Deus, nosso Pai, e de nossa querida mãezinha Maria. Fique conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Dizia um expositor: as minhas preces mal alcançam o telhado da minha casa, mas as preces de uma mãe são capazes de arrombar as portas do céu. Olha que bonito. Resolvemos nessa manhã homenagear as mães de todo o planeta. Mães essas que desde os primeiros segundos, desde os primeiros momentos de nossa existência física, ainda no seu ventre, nos acolhe com carinho, nos acolhe com amor, nos acolhe de uma forma incompreensível para nós. Ao iniciar esse estudo, a primeira coisa que me veio em mente, como eu poderia narrar os sentimentos de uma mãe? É quase impossível para nós, na condição masculina, compreender isso. Mas eu posso dizer que as mulheres precisam ser reconhecidas, e nós fomos olhar lá no Antigo Testamento e olha que nós sabemos que as mulheres foram tão perseguidas, tão relegadas a segundo plano. As mulheres, durante alguns séculos, foram consideradas pessoas sem alma, né? Um determinado concílio, no ano de 500 alguma coisa, não registrei, não achei necessário, mas é um concílio em que se reuniram para decidir se as mulheres tinham alma ou não. E naquele concílio resolveram, então tá bom, ela tem alma sim. Mas nós vamos ver em escrituras antigas, como em Provérbios 31, de 28 a 29, diz assim, olha: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Nós temos passagens bonitas enaltecendo a mulher, enaltecendo a mãe. Dizem que cada um encontra aquilo, né, que deseja. A mãe tem um papel de extrema importância na vida do ser que reencarna. Os pais têm um papel muito importante, mas normalmente, é claro que isso não é via de regra, mas normalmente cabe à mãe o contato mais íntimo com a criança. O período em que a criança está mais moldável às influências do meio. Não falamos do aspecto intelectual, da formação da cultura intelectual, falamos da formação moral do ser. E nesse momento a mãe, é o momento que a mãe está mais próxima desse ser, passando realmente os valores que lhes são necessários. Podemos dizer que o progresso da humanidade, a evolução moral da humanidade, neste processo a mãe tem um papel fundamental. E nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, onde Lacordaire, né, vem falar, né, pegar um trecho pequeno, diz assim: pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome, vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como és nobre, santa e grande aos meus olhos.
espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Como és nobre e santa e grande nos meus olhos, diz Lacordaire. Allan Kardec também vem nos dizer, né, no capítulo onde ele vem enaltecer os pais, né, honrai vosso pai e vossa mãe, ele diz assim, honrai vosso pai e vossa mãe. Está no contexto da caridade e do amor ao próximo, pois não consigo amar o meu pai e a minha mãe. Se eu não consigo amá-los, como poderia amar ao próximo? Né? E nós vemos um mundo de atrocidades hoje. Mas quando ele fala em honrar o pai e a mãe, não é somente na condição material de necessidades que também se faz, né? É necessário mesmo. Né? É cercá-los de cuidados. Né? Na velhice, é como se nós mudássemos, né? Nós, ao envelhecermos, como se passássemos a ser filhos, e nossos filhos, nossos pais. Né? Passamos, o ser humano, quando chega a uma determinada idade, passa a ter necessidades maiores cuidados. E é dever dos filhos cuidar deles, né? Mostrar realmente o seu carinho, o seu amor, né? Mas também no material, quando não se faz, né? Quando não consegue, por alguma razão qualquer, né? Se sustentar de forma digna. Nós sabemos que no Brasil passamos de nossas dificuldades, né? O aposentado, às vezes, o que recebe mal dá para comprar os medicamentos, né? Que são necessários muitas das vezes. E quando falamos em cuidar de nossos pais, em valorizar nossos pais, né? Porque só nós, quando nós perdemos, é que costumeiramente damos valor. Mas quando nós falamos de mãe ou pai, mas né, hoje especialmente mãe, né, a gente lembra de Jesus e pergunta, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Entrado Maria, né, e os irmãos de Jesus, no local onde Jesus estava cheio, e ele pede para avisar Jesus, diga a Jesus que sua mãe e seus irmãos estão aqui. E ele faz essa pergunta, trazendo realmente um grande ensinamento. Na verdade, ele não estava desprezando a sua mãe e os seus irmãos, não. Estava querendo ampliar o nosso conceito de família, né? Família universal, porque cabe também, nesse nosso simples bate-papo dessa manhã, mostrar que as mães não se limitam só ao círculo carnal. Quantas mães existem no mundo que nunca possuíram filho carnal, não nascido do próprio ventre, e que são mães de tantos, mães da humanidade. Nós vamos ver exemplos N, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Nós lembramos de vários personagens da história, mas enfim, e tantos outros anônimos, né? Mães anônimas que cuidam, sendo na condição de tias, avós, irmãs, né? Biologicamente falando, e muitas das vezes adotando, né? Tirando dos lares, dos orfanatos, crianças que foram abandonadas por N razões, não importa, e que se dedicam com afinco, com carinho, né? A capacidade de amar de uma mulher, de uma mãe, seja ela na condição biológica ou não, é algo inimaginável para nós. Quando lembramos de Maria, que recebeu nada menos, nada mais do que o nosso governador espiritual, né? O ser mais perfeito em que pisou no nosso orbe, em que Lucas, no capítulo 1, né, vem narrar, né, quando ela recebe a presença iluminada
do anjo Gabriel, né? Que vem anunciar a chegada de Jesus, né? Diz assim, olha, no versículo 28 até o 31. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E o vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz ao filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E respondeu Maria, esse é realmente o grande pedaço, né, que a gente quer debater agora. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. É um ser que nós sabemos que era um ser preparado. Emmanuel vem nos falar, Caminho da Luz, das reuniões, né, que houveram no nosso sistema solar, no sistema planetário, né, traçando os rumos da Terra, desde que primeira reunião, quando aquela grande massa se desprendeu do Sol, se distanciou dele, começou a ter condições de existir água e outros elementos necessários à nossa criação. E ali houve a primeira reunião crística de espíritos de alta envergadura, como Jesus, né, e também fez presente, traçando os rumos que tomaria ali, decidindo que ali seria um planeta onde receberiam seus irmãos, novos irmãos. E bilhões de anos depois, aproximadamente 4 bilhões ou mais, né, depois, a segunda reunião desse nível, onde se reuniram programando a vinda de Jesus ao nosso planeta. Duas coisas imagino ter sido abordadas nessa reunião. Primeiro, quem ficaria no lugar de nosso mestre, sendo ele governador do planeta, viria reencarnar, né, para essa grandiosa, maior de todas as missões. Alguém com certeza ficaria cuidando, né, enfim. E outra, quem seria a mãe que eu receberia, né? E Maria, um espírito de alta envergadura, vindo de outros mundos mais evoluídos que o nosso, diferente dos exilados de Capela, por exemplo, espíritos que se rebelaram, né, no meio da transição planetária que passavam, vieram para cá para nos ajudar no nosso progresso, mas também resgatar, se redimir, poder retornar. Ela não, era um espírito de grande envergadura que veio com o objetivo de uma missão. Maria, talvez a sua pureza mal compreendida, se dá a isso. Não era um espírito do patamar de Jesus. Naturalmente, nós hoje entendemos que não, sabemos que não. Mas era um espírito de uma envergadura muito grande, um espírito que possivelmente já não existia mais provas, expiações a pagar, tá? Já estava plena. O sinal, uma palavra que nós utilizamos, já estava pura. Não estava no patamar de Jesus, mas um patamar capaz de recebê-lo e cumprir uma missão tão grandiosa e tão dura, tão difícil. Lembramos que Maria, quando João Evangelista, aquele jovem, bate à sua porta, ela já dentro de casa, aflita, já sabia quais seriam as notícias, e ele adentra e diz que Jesus foi preso,
que seria condenado, que Pôncio Pilatos havia lavado as mãos e Jesus seria crucificado, ela pediu que o levasse até Jesus, queria ficar com ele e se manteve com ele do início ao fim, até o momento da crucificação, até o momento final. Não ficou ao lado dele resmungando, reclamando, se desesperando. Ninguém consegue entender ou imaginar o tamanho daquela dor. Mas ela ficou ao lado dele, dando amparo, dando sorriso nos momentos necessários, dando bom ânimo, transmitindo através do seu olhar todo o seu amor e todo o seu carinho. E permaneceu ali até o final. Qual o tamanho da consciência que esse ser tinha de tudo aquilo que estava acontecendo, não sabemos, mas sabemos sim que alguma consciência maior do que a nossa. Caso contrário, não resmungaríamos, não reclamaríamos dos intempéries que passamos na vida, mas ela estava ali na condição de serva do Senhor e deixando acontecer tudo aquilo que precisaria acontecer. Quantas mães hoje não sofrem, não padecem dores e sofrimentos? Nós vivemos um momento, por exemplo, do outro lado do mundo, existe uma guerra, existe uma pandemia que por aí passou e levou muitos filhos, muitas mães, e todos os dias isso ocorre. Nós devemos compreender nosso papel de seres espirituais, seres imortais. Vamos lembrar de uma mãe também que soube ser disciplinada, porque em alguns momentos a mãe também precisa ser dura, ser firme, ser disciplinada, ser fiel. Vamos falar aqui um pouquinho da história de uma mulher, Joana de Cusa. O evangelista Lucas, se refere a ela em duas oportunidades. A primeira, no capítulo 8, de 1 a 3, diz assim: andavam com ele os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Na segunda, no capítulo 24, onde identifica como uma das mulheres que, vindo da Galiléia com Jesus, tendo observado o seu corpo, ao ser descido da cruz, fora simplesmente envolvido num lençol e depositado no sepulcro aberto na rocha, cedido por José de Arimateia. Preparou aromas e bálsamos e, no primeiro dia da semana, foi ao sepulcro. Ao chegar em companhia de outras mulheres, entre as quais Madalena e Maria, mãe de Tiago, descobriu a pedra do sepulcro removida. Enfim, as duas passagens que Lucas vem nos falar sobre ela. Mas o Humberto de Campos, a ela se refere como mulher de muitas posses, que tinha a seu serviço inúmeras criadas e serviam com zelo, desfrutavam no tempo de Jesus de privilégio e de vida social em Cafarnaum. Casada com alto funcionário de Herodes, Joana era uma das mulheres da mais alta sociedade daquela época. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações do lago, denotando sua nobreza de caráter, e vestia-se de forma mais simples, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Desejava beber da água viva que ele falava. Trazia no coração uma infinidade de sabores. Possuidora de verdadeira fé, amargurava-se pela posição do esposo, intendente de Herodes, em contato constante com os representantes do império, a fim de gozar do prestígio social. Ele, ora, comparecia ao templo de Jerusalém, ora sacrificava deuses romanos, enfim. Acreditava realmente em qualquer coisa que lhe fosse lucrativo. Joana tentara expor ao marido a nova crença, em vão.
trazendo a alma torturada, certa vez procurou o mestre para lhe falar das lutas e desgostos. Jesus a ouviu longamente e depois ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Todos os templos da terra são de pedra, e eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. E por fim, Jesus lhe recomenda que volte ao lar e ame o seu companheiro. Despedindo-a, falou para ela: vai, filha, ser fiel. Umas palavras que ela jamais esqueceu. Retornou ao lar, entre dores e sofrimentos, e de forma silenciosa viveu seus dias. Procurou esquecer as características inferiores do marido, enaltecendo aqueles que ele possuía. 2 filhos vieram enriquecer os dias, anos passaram, perseguições políticas e os reveses se abateram sobre o ex-intendente de Cusa, envolvido em dívidas, e perdeu o seu prestígio, acabou se adoecendo gravemente. Numa noite de sombras, voltou ao plano espiritual. Joana, que tudo suportara até então, viu-se nos braços com dificuldades ásperas. Ela, que possuía tantas servas, necessitou procurar trabalho para manter a si e aos seus filhos. Embora as observações amargas de amigos, fiel a Jesus, recordava que ele também havia trabalhado modelando a madeira naquela modesta carpintaria, e grande divino mestre. Desta forma se dedicou aos filhos de outras mães e a afazeres domésticos em casas alheias, provendo as necessidades dos rebentos da sua carne. Anos mais tarde, a bordo de uma galera romana, ela demandaria a capital do império. E entre o ano de 200 e 300, Roma, ao comando do seu imperador, acusando os cristãos de terem ateado fogo em Roma, começaram as perseguições aos cristãos. E esta mulher, Joana, entre os cristãos também foi levada ao martírio, foi condenada ao poste do martírio, onde seria queimada viva. E ao seu lado, amarrado também ao poste do martírio, onde seria queimado junto, seu filho. E aí diz o texto assim: de cabelos nevados, ela ouve as queixas de um homem novo, amarrado ao poste próximo. É seu filho que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim, que sou seu filho. E as lágrimas acodem aos olhos daquela mulher. Pela sua mente passam rapidamente as cenas de sua juventude e os primeiros anos de casamento, os dissabores, as alegrias da maternidade, as lutas, a viuvez e as necessidades mais duras. Lembra Maria, mãe de Jesus, que assistira por horas o suplício do seu filho amado. Por fim, acolhe a memória a tarde memorável do particular encontro com o Mestre e suas palavras de despedida. Vai, filha, sê fiel, e pede ao filho que se cale, conclamando a fidelidade a Deus. As labaredas lhe lambem o corpo e a ela abafa no peito os gemidos. A massa de povo grita desvairada. Um dos verdugos se aproxima e lhe pergunta irônico: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E a resposta corajosa de seu último murmúrio: não apenas a morrer, mas também a vos amar.
E sentindo uma mão suave ele tocar os ombros, escutou a voz inconfundível do divino pastor: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar na verdadeira vida. Talvez uma das maiores ou a maior dor que uma mãe possa vivenciar é a perda física, biológica de seu filho. Mas lembremos, mães, que os filhos não são nossos. E a gente lembra daquela história, né? Joias Devolvidas, né? Do Momento Espírita, que narra a história de um caixeiro viajante, que ele sai a fazer negócios e fica em casa a mãe e os seus 2 filhos. E durante uma de suas viagens, os seus filhos morrem. Depois de algum tempo, o marido, ao chegar, pergunta sobre as crianças e ela desconversa e diz que tem um assunto muito sério a tratar com ele. Diz que quando ele saiu, uma pessoa havia deixado 2 joias de valor inestimável sob sua responsabilidade. Mas as joias eram tão belas que ela havia se apegado demais a essas joias e não queria abrir mão e não queria devolvê-las mais. E o seu marido, homem sério, lhe diz, né? Poxa, mulher, você nunca foi dessas coisas, né? Você precisa devolvê-las. Elas não lhe pertencem. Só estava sob sua proteção, sua guarda. Vamos agora devolvê-la. E ela diz, já foram devolvidas. E ele compreende que seriam seus filhos. Os nossos filhos, na realidade, são filhos de Deus, que estão sob nossa guarda, sob nossa responsabilidade. Deus é tão perfeito que nossos elementos materiais, nossos elementos biológicos formam um corpo físico. Mas o espírito que ali habita é um filho de Deus, criado por Ele. E no momento do desenlace, nós ficamos com a parte que criamos e Ele leva a parte que pertence a Ele. E sabemos o quanto é doloroso, mas sabemos que todos nós um dia retornaremos à pátria espiritual. Sabemos que nós, pais, né, sobretudo a mãe, possuem uma responsabilidade muito grandiosa de educar, de passar os valores espirituais, os valores morais para essa criança. Sabemos que nossos filhos são espíritos que trazem as suas bagagens, as suas imperfeições. Sabemos que nós vamos fazer a nossa parte. Alguma semente sempre vai ficar lá, depositada naquele ser. Mas sabemos que as escolhas são sempre deles. Cabe a nossa parte a tarefa, a missão de educá-los. Missão essa que seremos cobrados, sim, um dia. Mas devemos ter a consciência tranquila de saber realmente que fizemos a nossa parte. E nós, os filhos, devemos realmente dar valor a essas mulheres. Mulheres que no passado não tinham, quando pegamos no Antigo Testamento, as mulheres elas não tinham direitos jurídicos. Se uma mãe ficasse viúva, ela não poderia vender nem comprar nada, a não ser que tivesse um filho homem, que pudesse responder economicamente, juridicamente. Caso contrário, ela precisaria casar novamente com o filho, com o irmão, né, de seu marido. E se não possuísse, não houvesse outra forma, ela estaria fadada à mendicância, à prostituição. Nós sabemos o quanto as mulheres sofreram no passado. Existiam valores
Uma mulher valia tantos camelos, valiam tantos escravos. A mulher no período menstrual era considerada impura. A mulher, quando tinha os seus filhos, ela era considerada impura, tinha que se eximir da sociedade durante muitos dias. Hoje, sabemos que isso tudo são ritos passados que não fazem o menor sentido. Mas será que hoje damos o verdadeiro valor para as mães, para as mulheres? A gente se recorda, acabamos de falar de um espírito, Lacordaire, um espírito evoluído, falando que se curva diante de ti, mãe. Olha a importância desse ser aos olhos de Deus. Mãe é um presente de Deus para a humanidade. Bom, então, baseado em tudo que nós estudamos, nós só temos a homenagear as mães hoje. Para isso, eu vou usar uma psicografia escrita por Chico Xavier, do espírito Amaral Ornelas, titulado Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Sobre o trabalho de Maria, né, no mundo espiritual, vamos citar um pequeno texto aqui, ó. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos, à altura do peito de todos, pequena cruz celeste azul, que parecia ser o emblema, um distintivo. Esta frase é do livro Memórias de um Suicida, que conta a história de Camilo Castelo Branco, considerado um dos maiores nomes da literatura portuguesa de todos os tempos. Nos dá talvez o primeiro relato sobre a legião dos servos de Maria, um extenso grupo de espíritos a serviço da Mãe de Jesus, que resgata os miseráveis dos vales das sombras. Nessa obra, o emocionante relato da chegada da caravana com seus comboios luminosos, puxados por lindos cavalos brancos e precedidos por pelotões de lanceiros que lembravam guerreiros egípcios da antiguidade, com o oficial comandante segurando uma flâmula azul celeste, onde se lia Legião dos Servos de Maria. Que nossa querida mãezinha, nossa Maria Santíssima, possa nos abençoar a todos, abençoar todas as mãezinhas desse mundo, e que possa deixar a sua paz conosco, de que tanto precisamos. E que Jesus nos abençoe, fiquemos todos na paz de Deus. Graças a Deus.
Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!